Salve, salve nação! Temos aqui um corte da imprensa, programa F-Show falando do malvadão no mercado da bola. Flamengo querendo contratar Caio Jorge, Vitão já chegou, tem também outros nomes em pauta, né, cara? O Flamengo sonda vários jogadores importantes. Aí, tem também interesse em goleiro, tem interesse em meio-campista. Então já chega com a voadora no like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Vamos ver aqui o que eles falaram do malvadão do nosso Mengão. De seguir firme e forte nas temporadas e na próxima, obviamente que sim. Caio Jorge é o alvo. Caio Jorge, você não tá escutando errado, não. Você não tá igual eu, que só tem um lado. Caio Jorge é a oferta é o olhar agora, é o alvo do Flamengo para a próxima temporada. O Flamengo quer o Caio Jorge, prepara uma oferta de 25 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha. 25 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha. É o Flamengo gulosão. Você tá entendendo, Bubu? Ele é gulosão. E vale tudo isso pelo Caio Jorge? Você acha que seria Levando em conta que o Flamengo pagou 15 milhões de euros pelo Cebolinha, cara, 40 milhões pelo Caio Jorge, meu Deus do céu. Boa pro Flamengo? O Flamengo só pode botar ali Bayern de Munique do Brasil. Opa! Porque o que virou o Bayern de Munique? Um time dominante na Bundesliga. Teve um dirigente recentemente que falou, né, foi do Grêmio, né, que falou que o projeto do Flamengo é virar o Bayern, a cada 10 brasileiros ganhar 9 aqui. Mas o que o Bayern fez tão poderoso? Ele vai contratando bons jogadores e enfraquecendo a concorrência. Ele fazia isso muito com o Borussia Dortmund, né? Era vítima do... Então vai pegando os principais jogadores ali dos concorrentes. Lewandowski, Hummels, Götze, o Marco Reus eles não conseguiram levar. Então, assim, era uma política, uma estratégia. O Bayern poderia contratar grandes jogadores de fora, mas ele fazia a rapa e pegava os melhores do mercado interno. Ele se fortalecia, ao mesmo tempo ele enfraquecia os concorrentes. Maquiavélico. Não, é a lei do mercado, né? Quem tem mais pode, né? O dinheiro fala alto. E aí, eu acho que ele tá mirando isso. Pegou Vitão do Inter, zagueiro. Quanto é que é? Quanto você quer? Pá, ele tem bala na agulha. Outros clubes brasileiros, não, talvez não seja o caso do Cruzeiro nesse momento. O Pedrinho falou que ele tem dinheiro, tem cabeça de gado para comprar o Flamengo, inclusive, né? Coitado. O Flamengo não tem preço, cara. Ninguém compra o Flamengo. O Flamengo é impagável. Pô. Se quisesse. Então, assim, alguns clubes que estão com dificuldade... Então, São Paulo, o único jogador que circulou em lista do Ancelotti, o Marcos Antônio. Flamengo, de olho em Marcos Antônio. Me livro, sei lá, do Alan e pego o Marcos Antônio. Me livro, entre aspas, do Alan e pego o Caio Jorge. Não, o Alan seria pelo Marcos Antônio. O Caio Jorge seria pelo Cebolinha, talvez. Então, com essa lógica de mercado, com o poderio financeiro, o Flamengo acho que está mirando enfraquecer os adversários. Não que seja uma coisa tão assim ostensiva, mas ele hoje tem condição de pagar o que outros não têm condição de pagar e oferecer uma vitrine e possibilidade de ganhar títulos que talvez só o Palmeiras hoje também tenha. E o Palmeiras acabou de terminar um ano sem títulos. E talvez nem use todo mundo, né? O Milan, nos anos 90, também fazia isso. Uma certa emissora de televisão no Brasil também, durante muitos anos, fez isso. Tinha contratados, nem sempre iam para o ar, geladeira? Mas também não iam para a concorrência, né? E se vier o Caio Jorge, se Caio Jorge na rede do Flamengo, meu amigo, aí o time fica... Alguns jogadores eu tenho dúvida. O caso do Vitão, por exemplo. Não é um jogador que você diga está chegando para ser titular, mas o Caio Jorge é. Daqui a pouco nós vamos falar do Vitão, professor, mas do Caio, eu fico imaginando, vamos lá. Você que é o supercomputador, eu tava com saudade do supercomputador. Aliás, explodiram as vendas de supercomputadores graças ao senhor. As crianças só queriam um supercomputador. Como que montaria o ataque do Flamengo? Com o Caio Jorge, todo mundo com a seta pra cima, tá? Todo mundo 100%. Edu, vamos lá, para falar sobre essa contratação, eu acho que, primeiro, tem uma... Pro Flamengo é tudo de bom, né? Pro Flamengo é o melhor dos mundos. Você paga um valor, ainda que alto, por um jogador que é extra classe, um jogador que foi
em um time que tem muita dificuldade e teve ao longo da temporada inteira muita dificuldade em construir jogo, o artilheiro da competição praticamente, né? O artilheiro do ano quase, ele ficar atrás do Verratti, que foi o maior artilheiro da temporada, né, como um todo. E agora, para o Flamengo é excelente, para o Cruzeiro eu não vejo nada de bom nesse negócio. Primeiro que o valor de 25 milhões, foi o que o Pedrinho falou, não é algo que vai fazer uma grande diferença no mercado do Cruzeiro hoje. O Cebolinha também não vai arrumar a carência que o Cruzeiro vai ter hoje. Porque sai o Caio Jorge com a chegada do Tite e todos os problemas que o Tite tem com o Gabigol talvez não seja mais aquele cara que vai te entregar 38 jogos no Campeonato Brasileiro. Você perde um centroavante titular, o seu reserva não agrada o técnico, o Cruzeiro está atrás, né, do Chico da Costa, do Mirassol, mas ainda assim não é um cara que vai substituir a altura e você ganha um Cebolinha que praticamente você não vai usar, né? Para função de centroavante. Ele pode, uma circunstância durante o jogo, cair um pouco mais por dentro, mas ele não é centroavante, ele não supre essa necessidade. E o fazedor de gols é uma posição que ela está em falta, não é só no futebol brasileiro, ela está em falta no mundo. Sim. Não é qualquer time que tem times e mais times que não tem um cara que põe a bola para dentro. Como, por exemplo, sei lá, vamos pegar ali os top 6 times do Campeonato Brasileiro. Fluminense, quem que era o fazedor de gol do Fluminense? Não tinha, por isso que talvez o Fluminense não foi tão bem quanto poderia. O Palmeiras, por tanto tempo, teve muita dificuldade, não tinha um fazedor de gols. Agora chegou o Vitor Roque, que é um cara que faz muitos gols. Então, assim, pelo quão valorizado tá o Caio Jorge e pela não necessidade, né, pela não necessidade do Cruzeiro em vender o jogador, eu acho que pro Cruzeiro não faz o menor sentido. Pro Flamengo é uma maravilha. Agora, pensando sobre o terceiro prisma, que é o do Caio Jorge, eu também não sei se faz sentido, porque o Caio Jorge ele não chega como titular no Flamengo. O titular do Flamengo é o Pedro, ou o titular do Flamengo é o Bruno Henrique. Se, obviamente, o Felipe Luiz utilizar o mesmo esquema, não vão ser 2 centroavantes. O Caio Jorge vai ter que jogar, vai ter que competir com esses caras. Aí a gente vai parar Vai jogar na ponta. Em Copa do... Não vai jogar na ponta. Por que vai jogar na ponta? Não, para acomodar todo mundo. Não, você não vai acomodar todo mundo, você tem que acomodar o time. Não, mas vamos lá. se chegar o Caio Jorge, quem perde um lugar na fila do pão é o Bruno Henrique. Não, o Bruno Henrique Jorge hoje. passa a disputar E ele vai essa competir competição. com o Pedro. E o Pedro? Sim, ele vai competir com o Pedro, exatamente. O Bruno Henrique volta a jogar de ponta, que é onde ele gosta. Mas é ele e o Pedro. E aí você para pensar no prisma do Caio Jorge. Faz sentido você, um cara, o jogador que está sendo pleiteado ali na seleção brasileira, está sempre no radar do Tite, deixar o Cruzeiro para competir com o Flamengo no ano de Copa do Mundo, aí obviamente vai dele. Eu acho que para ele, a longo prazo, é espetacular. Ele vai jogar no melhor time do Brasil, ele vai jogar no time que acabou de ganhar absolutamente tudo. Agora, talvez nesse curto prazo, pensando em Copa... Oi? Nem tudo. Ganhou quase tudo nessa temporada. Para um curto prazo, eu acho que não faz o menor sentido a transferência. Pensando no Caio Jorge na Copa do Mundo, que é uma possibilidade real. É uma possibilidade real. O Brasil também não tem esse cara. O Ancelotti já colocou alguns jogadores naquela função. Presta atenção, e que eu acho nada aconteceu. De ataque do Flamengo, para botar o Caio Jorge, não sei se vocês concordam comigo, se o Caio Jorge vai pro Flamengo, porque até um cara escreveu aqui, eu até depois vou ver, que nós estamos acertando a nossa internet ali no outro, mas o cara, aqui, ó, pra você ver que eu não tô mentindo. Pedro Ferrari, que é o nosso editor hoje. Caio Jorge, artilheiro do Brasileiro no banco, você tá maluco, Bigode? Não. Você entendeu? Não, Edu, é que assim, eu acho que o Caio Jorge é artilheiro, a gente tem que colocar sempre as coisas num contexto, pelo menos essa é a minha opinião. O Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, é o Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro dentro do contexto de Cruzeiro. Sim. Ele chega num time campeão de quase tudo, que tem um outro funcionamento. Ele vai competir com o Pedro, que vai estar saudável 100% no ano que vem. Ele não chega como o grande titular do Flamengo. Ele tem um caminho a percorrer até virar o titular. E eu duvido muito que você pague 25 milhões de euros mais o Cebolinha para colocar o cara numa posição que não é a dele. Ele vai jogar na dele. A dele é centroavante. Só que tem ali o melhor centroavante do Brasil dos últimos anos. E ele vai ter que competir. Vai ter que bater de frente. Se ele ganhar, titular. Se ele perder... Como disse aqui o Celso, supercomputador, professor Celso Zelt. O Caio Jorge... Ô, Caio, se você for pro Flamengo, você vai fazer uma besteira, na minha opinião. Porque você é titular do Cruzeiro.
O Cruzeiro é um time que briga por títulos também. Esse é o medo de palmeirense, viu, galera? Tá com medo. O Cruzeiro tá com grande O investimento. Esteira é forte, né? Mas A não, curto prazo pode talvez. ser. A longo prazo é o Não, sonho não, de todo que eu digo O jogador. Palmeiras se aprovaria, Caio Jorge no Palmeiras? Mas ele jogaria. O Caio Jorge hoje ele vai chegar com o Vitor Roque na posição. Ué, a Não, vida é aí eu acho que é combate, diferente. tem que ir pro pau. Ah, então, Ele bota Flávio fé no Lopes. tal Eu no acho- taco dele. Eu acho assim, só para completar. O Caio, vou falar de novo. Se quiserem fazer o corte, eu vou fazer até a virada de novo. Faz. Vai lá, Edu. Pro Corte. lado que ouve, por favor. É. Pro lado Corte. que você ouve. Ô, Caio, eu vou te falar uma coisa. Se você for pro Flamengo, acho que você vai estar cometendo um grande equívoco. Melhorei. Porque é o seguinte, você é titular do Cruzeiro, que é uma equipe gigante, assim como o Flamengo. O Flamengo é um time vencedor nos últimos campeonatos. O Cruzeiro, na sua história, também é vencedor. Mas olhando para a sua gestão de carreira, você é titular do Cruzeiro. O Flamengo, com o Pedro 100%, o Bruno Henrique, os caras todos, Ô, Caio, se você, cara, sonha em ir para a Copa do Mundo, pensa bem, cara, o Flamengo seria uma porta de entrada para você ter uma chance de ser convocado para a Copa do Mundo. E no Flamengo você vai ganhar títulos, né? Já aí no Cruzeiro, as chances de você ganhar é menor. você vai ter que entrar num ônibus que você vai ter que buscar lugar ali para você com fazer a boa chance viagem. de sentar ainda. Aí isso que eu tô boa chance. contando. Ele é tem- titular do Cruzeiro. Se eu fosse o Caio, eu não iria para o Flamengo. Embora o Flamengo seja uma grande oferta, um grande lugar para jogar, porque é um time vencedor recentemente. Agora, Tá com medo. trocar o titular do Cruzeiro para ir para o banco Qual do certo pelo Flamengo... incerto? Você sabe que o Caio Jorge, Só você para tentar me quando o convencer. Cruzeiro contratou o Gabigol, Obrigado pela muita anotação gente da besteira. imaginava, até pelo salário do Gabigol, pela fama, que o Gabigol seria titular e o Caio Jorge seria reserva no É porque Cruzeiro. o Caio Jorge estava em baixa naquele momento. O Caio Jorge estava depois, desvalorizado no banco e tal, não sei assim. E ele começou a entrar, fazer gol, ser mais decisivo, e ele ofuscou completamente o Gabigol. Ninguém reclamou no Cruzeiro, o Gabigol, papapá. Então, o Gabigol, não sei se vai ficar no Cruzeiro, é difícil ficar. Mas o Caio Jorge já ganhou uma queda de braço com um dos caras mais importantes da história do Flamengo, que é o Gabigol. O Caio Jorge, se for para o Flamengo, é Caio Jorge ou Pedro, a gente viu recentemente, por exemplo, Vitor Roque e Flávio Lopes jogando juntos. Você pode fazer outras duplas. O Felipe Luiz pode achar mecanismos, formas de colocar os dois para jogar. Então, assim, Mas será que ele pode assina... pensar com o bolso dos outros é complicado. Se o Caio Jorge vai ganhar mais, acredita que vai ter mais visibilidade, chance de Copa do Mundo no Flamengo... Mas, Bubu, para ser reserva do Pedro, seria? Não, mas nada Enquanto garante. Eu tem- falei aqui, era certo que o Caio Jorge ia ser reserva do Gabigol? Não, o Caio é Não, mas muito bom. eu acho que O são, Caio é acho muito que são bom. pontos diferentes, porque o Caio Jorge ganha queda de braço contra o Gabigol, depois que o Gabigol faz um 2023 muito ruim, um 24 muito... Aí o 24 do Gabigol realmente é bem abaixo. E aí ele ganha essa queda de braço. Eu acho que a queda de braço com o Pedro, não acho que é impossível ele ganhar, longe disso. Mas eu acho que é muito mais difícil. Eu acho que ele vai ter que fazer um trabalho para ganhar essa queda de braço complicado de adaptação, entendimento. Agora, o Bubu traz um ponto muito importante, que é o que o Felipe Luiz está pensando para 2025. Porque se ele pode estar pensando numa revolução do time que não vai jogar igual esse ano, e acho difícil que não vá, até porque o trabalho dele vai evoluir, ele é um grande treinador, aí talvez ele esteja pensando, pode contratar o Caio Jorge, que a gente joga com o Pedro, Caio Jorge, e aí, meu amigo, aí não tem o que falar, Edu, aí é tchau, abraço pro gaiteiro e... Os movimentos do Flamengo no mercado não são para um time. Time é coisa da gente em debate de programa de televisão. O Flamengo está pensando num elenco. Quando você monta elencos como esse, a gente deu os exemplos do Bayern, do Milan, todos esses times... mas o Caio eles Jorge... não montavam um Não, mas 11 o no Caio é campo. Mas bom. esse dinheiro eu acho Caio é muito bom. difícil que seja para Você não composição. pagaria isso pelo Caio? Não, acho que ele vai. Acho Ele até vale pouco. Esse dinheiro é alto porque se você não tira o Caio Jorge oferecendo Eu acho que pouco. você gasta esse dinheiro. Eu acho que você gasta esse dinheiro pensando no cara como titular. Você Então, gasta esse dinheiro, 25 milhões. Se fosse esse ano, se o Flamengo tivesse o Caio Jorge esse ano, teria sido muito bem-vindo porque precisou de um substituto para o Pedro. Porque o Pedro se machucou. E a tentação de você juntar, se você junta no mesmo time Arrascaeta e Caio Jorge,
você junta 75% de tudo que aconteceu de bom no último Brasileiro. Não, eu estou falando assim, em um negócio desse, professor, você tem que analisar, na minha opinião, com vários prismas, como gosta de dizer o Bubu. É o prisma do jogador, da gestão de carreira, é o prisma do Flamengo. Pô, o Flamengo é uma baita contratação. Eu, se eu sou o diretor do Flamengo, eu fico lá, vou tentar até o máximo. E para o Cruzeiro é uma péssima negociação. Esse negócio é péssimo ruim para o pro Cruzeiro. Só é ruim péssimo. pro Cruzeiro. Pro Até Cruzeiro porque o valor péssimo. não é um valor que vai tirar o pé da lama. Você não vai ajudar em nada. O Cruzeiro hoje não precisa tanto de dinheiro quanto precisava há tempos atrás, que chega uma proposta dessa naquela época de Série B para C. Não. O Cruzeiro abraçava na hora. Nesse momento não precisa. Pro Caio Jorge, a curto prazo, você não acha? Eu não vou lembrar, não Não, vou e dar por crédito, fim, eu não vou lembrar. só um parênteses para não esquecer do Cruzeiro. E tem a questão do Gabigol, que está indefinida. Quem vai jogar de centroavante lá? Indefinida para sair, O né? Tite Porque pediu a Tite é o permanência técnico. do Caio Jorge, que ele não é bom nada. Mas assim, eu vi um número, digamos assim, no final da temporada, o Flamengo bateu 2 bilhões, né? Primeiro time, 2 bilhões de reais de faturamento neste ano. Ele está perto dos maiores europeus. Eu falei aqui o Bayern o Bayern é um pouquinho a mais. O Real Madrid, o que ganha mais, deve ser 5 vezes. Se você comparar o que era antes, o abismo que tinha, e não sei se foi o Bob quem foi que falou que, assim, que o Flamengo está pensando em ganhar a Copa do Mundo de Clubes, de montar um time de padrão top da Europa. É isso aí, ó, Bayern do Brasil. Caminha para ser o Bayern do Brasil. Ele já é o Bayern do Brasil. O Flamengo agora está pensando em brigar com os gigantes europeus. Foram 3 confrontos esse ano, né? Empatou o último com o PSG, perdeu nos pênaltis, perdeu do Bayern e ganhou do Chelsea, que foi campeão. O Flamengo está se colocando nesse rol aí desses times em valores. Contratação de 25 milhões de euros mais o Cebolinha é contratação de time europeu, time top da Europa, para pagar isso. E ele está pensando não só em ganhar aqui o brasileiro, que é meio quase que obrigação para o time que tem o melhor elenco e tal, né? A lógica aponta para isso, mas ele está tentando ficar dominante de um jeito internacional, de chegar e quando encontrar de novo os gigantes da Europa, não é só jogar de igual para igual, né? Mas olhar para ele assim, olha, Sim, o que você ganha, a gente ganha. Claro. O que você contrata, a gente contrata. Acho que o Flamengo chegou nesse nível. Atenção, senhoras e senhores, na estrada da audiência, plaquinha aí, você cadê a pega plaquinha? teu caminhão, agora estrada lotada, todo mundo comemorando. Líder! Primeiro lugar, vamos, Bubu! Tamo na frente, hein, Bubu? Olha, eu que dirigi Anota muito a nas placa. últimas horas, Do jeito que tá as estradas Foi o desse ano, GCzinho, hein? lotado. Significativo, Você veio, significativo. lotado? vim dirigindo, ó lá. Você viu que o fã de esportes perguntou do goleiro. Pô, os caras, o Santos, que é o Flamengo, que é o goleiro do Santos, o Brasão. Eu tô falando, isso aí é bayernização do futebol brasileiro. Vale, precisa do Brasão pro Precisa Rossi? de um goleiro, Edu. Não sei E se o o Brasão. Rossi? Não se toca no Rossi, mas você não precisa tirar um goleiro, você não precisa contratar um outro e o Rossi mandar embora. Não se mexe no Rossi, não se mexe no melhor O jogador do Brasão é Flamengo da titular do Libertadores. Santos, cara. O Brasil é titular do Santos, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Se o Flamengo tem a bala na agulha e o Santos está com a corda no pescoço, acabou. É a junção perfeita. É unir a fome com a vontade de comer. Agora, eu tenho algumas reticências em relação ao Brasão. Eu tenho algumas reticências em relação a goleiros de times que sofrem muitas finalizações. Porque, por exemplo, o melhor goleiro da Premier League em termos de finalizações, defendidas, hoje é o Dubravka, goleiro do Burnley. Ele é um cara que acho que ele tem ali uma média superior em 1 ou 2 defesas em relação ao segundo colocado. E por que goleiro de time ruim me preocupa? Porque se o goleiro do time ruim tomar 60 chutes e ele deixar 60 bolas entrar, o jogo vai ser 60-0. Eu acho que o Brasão é um bom goleiro. O Brasão, em termos de indicadores de desempenho que se observam em goleiros, ele tem alguns muito interessantes, mas eu tenho reticência em relação ao Brasão em um time como o Flamengo. É claro que a defesa, a zaga ajuda muito, a melhor zaga do Brasil, disparado, 2 caras espetaculares e tem um terceiro chegando que é o Vitão, fora os Coringas, o Danilo, né, que foi herói da Libertadores, e o Alexandre que pode jogar por ali também, mas eu tenho alguma reticência com o Gabriel Brasão. Um moleque bom que eu acho que o Flamengo poderia olhar
que é um menino que esteve conosco, inclusive, na Série B esse ano, talvez não para esse ano de agora, acho que até, inclusive, renovou seu contrato, é o Pedro Morisco do Coxa, que é o melhor goleiro sub-21 do mundo. Pedro Morisco é um goleiraço, é um goleiro de muita qualidade, goleiro arisco. Goleiro arisco, perfeito. Aquele tempero. Goleiro de defesas. Mas ainda o Pedro Morisco, eu acho que vale a pena o Flamengo fazer uma investida, que é um jovem. Você cria. O Brazão também é. Você cria o pegar cara... pra criar. Você põe ele na reserva, pô. E o Rossi se joga... Eu acho que Não, o Rossi, o goleiro joga, Edu. Eu vou o Rossi repetir joga aqui o e que vai eu falei, que foi do Caio. O Brazão é titular, meu. Agora, precisa ver a questão da mussarela. Cara, você tem que pensar que o Flamengo hoje é time europeu, é time top da Europa. Na Europa, tá aqui o grande comentarista hoje aí de torneios supercomputador nos torneios internacionais. Os times tops da Europa, todos têm 2 goleiros top. Foi-se o tempo, não, tem que ter um goleiro top e põe um reservinha ali para... Tem o goleiro das Copas. Então assim, time gigante hoje, time endinheirado, ele tem 2 caras muito bons, para não falar craque, em cada posição pelo menos. Em algumas posições os caras têm 3, 4. Então o Flamengo tá fazendo isso, amigão. Ele tem toda a razão. Não, já tem o Rossi. Então não pode contratar um outro goleiro top. Não, vai contratar sim, E amigão. hoje o Flamengo não tem um reserva próximo do Rossi, né? Não. Toda vez que precisa de um goleiro Assim como não tinha um reserva próximo para a zaga, era o João Vitor, que o menino que entrou, e é um menino, óbvio, é natural que ele erre e errou, e agora trouxeram o Vitão. Agora tem o Vitão, eu acho que é muito mais do que o Flamengo tem. Acho que o Brazão já é um goleiro testado e aprovado. O Santos é uma camisa importante. E aí é uma camisa importante que sofre também essa coisa porque geralmente a gente pensa em time pequeno que o goleiro trabalha muito, né? O Santos é um time grande em que o goleiro vem trabalhando muito há muito João tempo. Paulo já fazia Paulo quando caiu o time. Trabalhou demais, então eu acho que é ótimo. Mais uma vez, só não é negócio para o Santos. É negócio para o Brasão, é negócio para o Flamengo, mas para o Santos não. E talvez não seja negócio para o Rossi, porque mais para frente o Brasão talvez até possa disputar a posição com ele, por que não? O Rossi não é um goleiro perfeito. Eu também ele acho. fez uma grande Libertadores, mas também tem muita coisa Flamengo, na conta dele que podia ser melhor. Você lembra o que aconteceu com os clubes de Portugal? Às vezes, os clubes da Holanda faziam isso. Ligas que são ligas de segundo nível na Europa. O Porto fazia muito dinheiro com isso, né? Pegava jogadores jovens do Brasil, pagava um valor relativamente barato e depois revendia na Europa por um valor astronômico. O Flamengo tomou esse posto do Benfica, do Ajax, do PSV, que lá atrás pegou o Romário, pegou o Ronaldo. Então, assim, o Flamengo já está superando economicamente os clubes grandes de ligas periféricas da Europa, contratando jogadores aqui que, se não tivessem ficado aqui, iam para pro Sporting, para um time meio que satélite ali, para depois fazer um outro voo na Europa, na Rússia. O Flamengo hoje vai e já contrata na fonte. Ele está aqui, ele já conhece. E ele pode errar. O Real Madrid, quando perdeu o Neymar para o Barcelona, disse que ele ficou com um certo trauminha, por isso que ele depois começou a contratar todo mundo, Vinícius Júnior, Renier, Rodrigo, Endrick, vai contratando porque ele tem muito dinheiro. Se o cara virar tremendo jogador, beleza. Se não vingar, tem um dinheiro para caramba. Não perdeu, o Flamengo tá assim. O Flamengo Mas tá os caras estão dinheiro porque tem muito. Olha como se manifestam nas redes sociais. E tá todo mundo falando aqui, ó. Você falou um negócio do Bayern lá, é ruim quando eu tenho que te dar moral assim, mas é ruim pra mim. O Vitão é um caso. Você não quer isso. O Vitão é um caso. O Vitão, eu citei aqui, o Vitão, agora a gente falou. O Vitão Jorge, é titular do Cruzeiro. Inter. Então, você pode pegar uma seleção do brasileiro, então Brazão no gol, Vitão na zaga, Marcos Antônio volante, Caio Jorge no ataque. A gente está quase fazendo uma seleção do brasileiro que o Flamengo está contratando. Os únicos que não eram do Flamengo, o Flamengo A seleção do brasileiro, em grande parte, era do Flamengo. Outros destaques do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro 25. O Flamengo está terminando contratar todos, cara. O Flamengo é o malvadão no mercado da bola. Se isso não é uma dominação, uma tentativa de dominação, de você ficar ainda mais poderoso... Olha o que o Flamengo já ganhou esse ano. Eu não tô conseguindo olhar pra você. E os outros que tinham algumas coisas positivas, jogadores valiosos e tal, estão correndo o risco de perder pro Flamengo. E eu acho natural alguns jogadores terem essa vontade. Então o Neymar outro dia já falou. Mas é muito diferente. A contratação do Vitão, acho que ela não entra nesse rol. A contratação do Caio Jorge, ela entra. Mas o Vitão era titular no Inter. Tudo bem, e onde terminou o Inter?
Tudo bem, Mas mas ele é um destaque ele do vai Inter. ser- Acho que sim, Hoje não. ele é a quarta opção do Flamengo. Ele acho que ele chega acho que como terceira na posição ou quarta. Quarta. Quarta, atrás do Danilo. Então, assim, mas eu acho que a contratação do Caio Jorge, ela é se de fato acontecer a contratação do Caio Jorge, aí sim eu acho que entra num lugar onde a gente vai falar, opa, peraí. O Flamengo agora, então, realmente está assumindo uma postura de player dentro do mercado, um time que vai pegar o artilheiro do Campeonato Brasileiro, um dos maiores artilheiros da temporada no futebol do Brasil como um todo, todas as competições, foi lá e contratou. O Vitão, eu acho que é um recado diferente. O Vitão é um cara que ele já era pretendido pelo Flamengo na temporada passada, ele fica no Internacional, o Flamengo contrata agora o Vitão e perdoa a dívida que o Internacional tem pelo Thiago Maia. Eu acho que é uma coisa assim, é uma contratação importante, ele é o Vitão, um jogador que pode vir a ser um titular do Flamengo, talvez não agora, não sei se o Léo Ortiz ou o Léo Pereira podem sair, imagino que a maior probabilidade seja o Léo Ortiz, ainda que o Flamengo não tenha necessidade nenhuma de vender, mas o Vitão eu acho que é um recado totalmente diferente para o mercado. O Caio Jorge não, o Caio Jorge, Matheus Pereira, esses caras, um Vitor Roque da vida, aí é outra história, aí você está falando, opa, peraí, vem cá, meu rival direto, eu vou tirar esse jogador de você porque eu sou o Flamengo. O Vitão hoje, o Internacional do jeito que tá, o Internacional não compete com o Flamengo em nada, vamos ser bem sinceros. A gente viu a competição Flamengo Internacional que teve na Libertadores da América esse ano. Uma coisa é certa. Foi uma sacolada. Transação de grandes jogadores, transações internas de grandes jogadores no Brasil hoje só existem envolvendo Flamengo e Palmeiras, Só. como compradores. Né? O Cruzeiro também entrou um pouquinho nessa dança agora, né? Mas eu- timidamente. Eu não vejo o Cruzeiro, por exemplo, tirando um Pedro do Flamengo. Eu tô com o professor, eu quero ver o Cruzeiro fazer um grande movimento. É. Eu quero ver. O Pedrinho não falou que se ele quiser ele compra o Flamengo? Eu quero que o Pedrinho. Eu quero ver também. Vende lá seus bois lá, ô Pedrinho. Vamos ver se você consegue comprar o Pedro. Chegue e fale, tá bom, então vamos ver. Quem que eu quero? Porque o Flamengo tá fazendo isso. E aí eu concordo com o Bubu. O Flamengo olhou pros melhores jogadores do campeonato e falou assim, quem que eu quero? O Brazão foi um dos melhores goleiros? Eu quero o Brazão. O Caio Jorge foi um dos melhores atacantes, ou talvez o melhor? Eu quero ele. Se vai conseguir ou não, aí obviamente isso tem um impacto, mas é outra história. Agora, pro Cruzeiro ser considerado esse time, que nem, por exemplo, o Palmeiras na temporada passada, quem é um centroavante, um dos melhores dos últimos anos que teve por aqui? A gente perdeu o Hendrick. Então a gente quer quem? O Vitor Roque. Beleza. Isso aí, pra mim, é um movimento que o Cruzeiro ainda não fez. O Cruzeiro fez esse movimento. O Cruzeiro contratou o Wallace essa temporada. O Cruzeiro contratou o Fabrício Bruno, mas era um Fabrício Bruno que já não era mais o mesmo Fabrício Bruno, ainda que tenha jogado muito bem no Cruzeiro e tá muito bem, mas ele já era preterido em relação aos caras que estão lá. O Cruzeiro contratou quem? O Caio Jorge estava em baixa, um Gabigol em alta, um Dudu, mas são caras já numa curva descendente que subiram, alguns deles, no Cruzeiro. Mas não tem esse cara que tá voando e o Cruzeiro vai lá e fala assim, toma, aqui, ó, 5 Nelore no seu jogador. Não tem nenhum boneco desse que o O que Cruzeiro... o Flamengo, por exemplo, fez com o próprio Cruzeiro em relação a Arrascaeta, naquele momento. Jogador top mesmo. Bem lembrado. O próprio Palmeiras fez com o Galo em relação ao Paulinho. Tudo bem lógico. que o Paulinho tinha o negócio da operação e tal, mas fez. É um Palmeiras grande pegou nome trazido O Andreas Pereira agora, recentemente. Andrés Pereira. E o Ah, Andrés não. Pereira até Cara, mais. Não. O entregador de paçoca foi baratinho. Isso aí não conta. Porque vem de fora, assim como o Vitor Roque. Né? Só Palmeiras e Flamengo. Eu fazem. sou a favor. Depois nós vamos pro A intervalo. especulação do Cruzeiro é o Chico da Costa. Então, na Cara, é o seguinte, cara. É o seguinte, é bom demais ver essa discussão, esse debate da imprensa falando do Flamengo, que é o malvadão do mercado da bola, galera. O Flamengo batendo recordes de receita, né? Ultrapassando 2 bilhões de reais nessa temporada de 2025. E a ideia é a seguinte, no ano que vem, ultrapassar a meta desse ano, cara. E conquistar mais títulos ainda, além de Brasileiro e Libertadores, queremos também a Copa do Brasil e quem sabe o Mundial de Clubes, aí o Intercontinental de Clubes, né? E aí, galera, gostaram do vídeo? Se gostou, deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal. Muito obrigado a todos, ative o sininho para não perder nada, valeu? Tamo juntos, isso aqui é Flamengo, fui!